E- Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o grupo 5 do trabalho de sistemas operacionais. Nós ficamos com o tópico File System. Aqui quem fala é o Gabriel Joshua e o meu grupo é o Rafael Godoy, Walter Felipe, Caio Yamada e a Maria Fernanda. Eu vou fazer uma breve introdução com vocês sobre File System. O File System se trata de como organizar a informação de modo a dar acesso aos dados de forma organizada em múltiplos processos, né? Então, várias formas de acessar o mesmo conteúdo ao mesmo tempo, né? Uma paralelização, né? Criar várias threads de acesso. E ela, de todo o SO, de todo o sistema operacional, é a parte mais visível. Você realmente consegue ver, mexer e desenvolver ela, né? E esse sistema, né? Esse módulo ele é responsável por armazenar de forma persistente no disco toda a informação. Então, arquivos de dispositivo possuem uma forma de se comunicar com os drivers dentro do kernel. Isso, então, quer dizer que o kernel precisa definir quais tipos de arquivos e organização são válidos para ele. Como, por exemplo, o ext4, né, que tem também vários outros tipos de arquivos estrangeiros, que nem o FAT, né, que é o do pendrive. Né? Também, hum, assim, tem outras formas de se implementar o sistema de arquivos, né? Um exemplo que eu falei foi o ext4, né, de como montar a árvore, né, o sistema mesmo para localizar todos os arquivos, né? Tem outras formas. Ou seja, o Unix é de uma forma que é diferente do Linux, que às vezes é diferente do Linux, tá? Isso varia muito da pessoa para do desenvolvedor, na verdade, desenvolvedor por desenvolvedor, fabricante por fabricante, tá? É, e ele pode mudar isso por N motivos. Então, a- a- além de todo esse sistema, a gente pode dividir em subsistemas, que é o path name, montagem e desmontagem do sistema de arquivos, organização da árvore de arquivos. Ou seja, é tudo isso uma parte fundamental chave do sistema de arquivos, né, file system, e que pode ser alterado, né? E vamos ver cada uma delas agora. Né? A path name é o nome do diretório, né? Não podemos chamar ele de pasta porque não é muito utilizado tecnicamente. Então ele começa sempre no barra. No Windows é diferente, né? Começa com C, dois pontos, barra, né? Mas a princípio muitos sistemas operacionais começam com barra, né? Que indica o diretório raiz, que é o topo da hierarquia, né? E também possuímos duas coisas diferentes sobre os caminhos, porque existe o caminho absoluto e existe o caminho relativo. O caminho absoluto fornece o caminho completo desde o diretório raiz, desde o barra, enquanto o caminho relativo escreve a localização em relação ao diretório atual. Então, por exemplo, eu quero achar uma pasta de um jogo que eu baixei e eu estou em downloads. E aí eu informo a partir de downloads onde que está essa pasta. Ou seja, é um caminho relativo. Agora, o caminho absoluto é eu já estou lá dentro dessa pasta que eu baixei. E nisso eu pego desde o barra até chegar lá. Tá? Possui esses dois tipos de caminhos. Caminhos absolutos, eles são úteis quando você precisa especificar a localização de um arquivo de forma precisa e independente do contexto. Enquanto caminho relativo são úteis quando você deseja referenciar um arquivo em relação à sua localização atual de posição, né? Basicamente, quando precisamos acessar um caminho, ele tem que ser menor que 255 caracteres, porque isso é o tamanho máximo que ele tem para nomear a path name, né? Então, menor que isso
nós conseguimos nomear e conseguimos fazer um caminho absoluto. Se passar dos 255 caracteres, nós precisamos fazer o caminho relativo, porque a gente precisa acessar essa pasta com um determinado nome, né, que ultrapassou os 255, e assim continuar a procura em profundidade, largura, né, que deseja. Né? E por que 255? Porque isso foi uma regra padrão que definiu, né? Porque o file system é nada mais nada menos do que um conjunto de regras para definir como que se dá acesso aos arquivos, né? E a árvore, né, de busca, né? Podemos usar isso para localizar os arquivos, então, e é, um processo, quando você acessa o arquivo, é um processo e que ele vai armazenar na memória volátil, né? Porque ele está no disco. Quando você recupera o arquivo na memória volátil, você não tem os dados ainda. Você sabe onde que ele está localizado. E posteriormente a isso, você consegue acessar o arquivo, né? Então, o File System ele tem essa manuseabilidade. Agora, montagem e desmontagem, né, de sistemas de arquivos. O sistema de arquivo possui sistemas menores, que também são chamados de sistemas de arquivos. Ou seja, sistema de arquivo dentro de sistema de arquivo. Então, para isso, né, toda essa esse fatorial, né, por assim dizer, né, entre aspas, esse fatorial que vai um dentro do outro, que é o mesmo nome, a gente chama isso de árvore de arquivo. E para o sistema de arquivo, nós chamamos isso de ramos, né? Então aqui, peraí, só voltar aqui. Aqui a árvore de arquivos e a ramificação sistemas de arquivos. Vamos trabalhar assim agora com essa nomenclatura para facilitar, né? Voltando nisso, é, a manipulação desses dados para saber onde localizar a informação ou otimizar o acesso se dá ao comando mount, né? Perdão, que é montagem no Linux, tá? Isso se dá ao que ele foi definido esse comando, né, no Unix, Linux, para justamente fazer isso. Como do disco recuperar a informação e montar ela para o sistema operacional. Aí temos também o arquivo barra, que fica localizado, né, no barra, etc, barra fstab, né, que lista os sistemas de arquivos normalmente que são montados no sistema, o etc barra fstab, né, que é file system table, para especificar como o sistema de arquivo deve ser montado durante o processo de iniciação do sistema. Né? O File Stable ele desempenha um papel chave nessa administração e automação de montagem de sistemas de arquivo. O FSCK é uma abreviação de File System Check, a verificação do sistema do arquivo. É a ferramenta de linha de comando encontrada em sistemas operacionais baseados em Unix, Linux, né, também, que é usada para verificar e reparar sistemas de arquivos danificados ou inconsistentes. Ou seja, essa daí é a nossa persistência de dados. A principal finalidade é garantir a integridade do sistema de arquivos, identificando e corrigindo os problemas que podem ocorrer devido a falhas inesperadas, desligamentos incorretos do sistema ou outros eventos que podem causar a corrupção do sistema de arquivos. Também temos o LSOF. Deixa eu passar aqui o Fstab. O LSOF, né? List Open Files, né? Que
Ele é basicamente uma abreviação de List Open Files, né? Listar arquivos abertos. É uma ferramenta de linha de comando também, né? Tudo é uma linha de comando que, que é usada em sistemas Unix, também Linux, que fornece informações sobre quais arquivos estão atualmente abertos por um processo de sistema. Ele é útil para diagnosticar problemas relacionados a arquivos, para entender quais processos estão interagindo com determinados arquivos e dispositivos também, né? Agora vamos falar um pouco de organização da árvore de arquivos, né? Aqui, como vocês podem ver, o barra, ele é o a hierarquia, ele é o topo, né? Ele é o máximo e vai assim, por dizendo, se fragmentando, né? Então, da organização da árvore de arquivos, ele possui algumas funcionalidades, que é a convenção de nomenclatura variados, né? Que tem, que isso faz dá a possibilidade do arquivo possuir vários nomes, né? Que ele também organiza esses nomes para localização e tudo mais, e justamente para se possui dois nomes no mesmo diretório, ele conflita e não deixa de ser criado. A distribuição aleatória de arquivos, né, que você pode tipo, aumentar a probabilidade de distribuição de diretórios em todo o seu sistema operacional, independente de onde esteja. Então, pode ter uma pasta com 100 arquivos e uma outra com um arquivo somente, né, que ele trabalha com essa distribuição. A identificação de arquivos para preservar, né, também, que é identificar quais arquivos são seguros para preservar durante as atualizações. Quem mexeu em Linux sabe que às vezes você precisa atualizar, né? Sudo apt-get update, né? E nisso, o sistema operacional precisa definir o seguinte: quais arquivos eu posso modificar e quais não? Quais vai ser perigosos para eu alterar e quais não, né? Então, por exemplo, no barra etc, é muito perigoso deixar se alterar, porque ele fica funcionalidades raízes do sistema. Então, como é que eu vou atualizar o meu sistema para um programa que eu preciso deixar esse programa é, alterar esse arquivo? Não pode, né? Isso vem também da confiabilidade do sistema operacional, né? Então, por isso que às vezes ele entre aspas, invulnerável, né? A personalização e padronização, né, são os administradores do sistema que podem ser tentados a personalizar a organização do sistema, mas isso pode criar problemas devido a dependências ocultas. Seguir a organização padrão é muitas vezes a escolha mais segura. Por quê? Tem uma pasta no Linux que se chama /dev. Lá é tudo arquivo oculto. Então, para que, se ele está oculto, é porque não é para ser visto normalmente. Então, para que alguém vai querer mexer lá? Né? Às vezes, não, eu quero organizar de uma forma melhor e tudo mais. Mas às vezes a melhor forma é como o próprio computador se organizou, né? Então essa personalização e padronização é do próprio sistema operacional. É uma funcionalidade dele próprio. Temos também o particionamento de disco, né? Que, embora seja útil para evitar problemas de espaço, pode ser complexo. Determinar quais partes de árvore devem ser particionadas é um desafio para o sistema operacional, né? E muitas vezes a gente que define e tudo mais, né? Para criar isso. Padrões e diretrizes. Apesar de haver as diretrizes gerais e padrões, com File System hierarquia Stand, né, o FHS, em sistemas Linux, a conformidade nem sempre é estrita, o que pode levar a variações na organização. Então, você pode mudar o padrão, né? Não pode ser melhor, mas você pode alterar, né? A evolução e mudanças. A evolução e mudança de arquivos e discos rígidos na maioria dos sistemas de arquivos mais sofisticados tem impacto na organização dos sistemas Unix, né, também no Linux.
O particionamento, por exemplo, está sendo mais utilizado devido às mudanças tecnológicas. Ou seja, está melhorando, né? Está conseguindo ali fazer um modo melhor. Né? Então, aqui, opa, spavar. Opa, opa. Então, só para dar um contexto geral disso tudo, nessas funcionalidades, imagina que o computador é uma casa gigante e que precisa estar organizado. Mas o próprio sistema não é bom nisso. Eles possuem um jeito estranho de organizar as coisas. E os arquivos ficam espalhados por toda parte, né? Que nem o brinquedo de uma criança ou das pessoas mesmo, uma chave do carro e tudo mais. Mas o sistema sabe localizar onde que está cada uma delas. Às vezes está em um lugar que não faz muito sentido e quando nós, como usuários, tentamos arrumar, fica pior. Porque o computador, ele tem as próprias regras que às vezes é secreta. Então, por isso que às vezes a gente não entende e muitas vezes embaralha tudo, né? Pode ter já acontecido com você que você vai ter que formatar o seu sistema Linux porque você deu um comando errado e atualizou uma coisa que não era para atualizar, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Seguir a regra do computador, né? Que nem organizar uma estante de livro, né, da sua casa. Seguir a, a regra fica mais fácil. Então, por exemplo, tem um lugar, o diretório, barra etc., que guarda as coisas importantes. E tem o barra bin e o barra sbin, que é para ferramentas especiais. Ou seja, não mexe ali. E às vezes tem lugar para guardar as coisas temporárias, né? Que é o barra temp. E também tem lugares que não vemos, como barra dev, né? Que é o quarto ali do dono da casa. Então, para finalizar, né, então temos a hierarquia de diretórios, que especifica os diretórios raiz até a ponta, né, fim a fim. A nomenclatura dos arquivos e diretórios para fornecer recomendações do arquivos e diretórios de forma consistente e significativa. Diretórios padrão, né, que explica onde certos tipos de arquivos devem ser armazenados, como configurações, bibliotecas, executáveis e dados temporários, né, entre outros. Padrões para personalização, que pode ser orientações sobre como administradores e usuários podem personalizar a organização dos sistemas de acordo com as suas necessidades, seguindo as práticas, né, as duas práticas. Atualizações e mudanças, que podem conter informações sobre como gerenciar as atualizações do sistema, com mudanças na organização do sistema de arquivos, né? Comandos e ferramentas, pode explicar comandos e ferramentas específicos para auxiliar na organização e navegação pelo sistema de arquivos. Tá? E temos o FHS, que eu já expliquei, o reflexo da prática real, que refere-se à maneira padrão, diretriz, norma ou regulamento de desenvolvimento com base na observação e experiência no mundo real, né? Em outras palavras, ele é criado para refletir ou representar a maneira de como as coisas são realmente feitas na prática. E a ideia por detrás disso é que, ao desenvolver padrões e diretrizes, é importante levar em consideração como as coisas funcionam na realidade e como são aplicadas. Em vez de ser puramente teórico, o reflexo da prática real leva em conta a eficácia e a viabilidade e aceitação no mundo real. Tá? Dito isso, eu passo a palavra agora para o Rafael falar sobre o File Types. Bem, professor. Então, como disse o Joshua, agora eu vou apresentar a minha parte sobre os tipos de arquivos que tem no File System. E, bem, no total, no File System, ele é dividido de arquivos, que eu vou
falar mais para frente, né, com mais detalhes sobre cada um, mas são esses 7 arquivos que estão na tela, e você tem a opção de adicionar um novo item na árvore, porém, a chance de ser um desses 7 arquivos é muito alta. Então, provavelmente vai ficar girando em torno desses 7 tipos de arquivo. Bem, como disse o Joshua sobre uns diretórios, eu vou explicar também o que é um diretório e tudo, mas existem alguns diretórios que contêm alguns tipos de conteúdo. Por exemplo, a gente tem o /bin, que contém os comandos principais do SO. A gente tem o /home, que é onde localiza os arquivos nos quais o usuário interage mais, certo? A gente tem o /root, que são alguns arquivos temporários que podem desaparecer entre reinicialização. O /dev, né, que são ali dispositivos de entrada, de disco, impressoras. Então a gente tem muitos diretórios padrões, eu não coloquei todos aqui, mas esses são alguns exemplos do que eles guardam esses tipos de arquivo, esses arquivos, na verdade. Seguindo aqui, a gente tem o comando ls no Linux, e o comando ls a gente lista os arquivos, né, que estão em um diretório, e tem algumas coisas que você pode fazer para modificar. Por exemplo, se você dá um tracinho L, ele vai exibir algumas informações mais detalhadas do que só os arquivos. Então, é meio que uma ajuda para você fazer outras coisas. A gente também pode fazer o /D, o tracinho D, que faz com que o ls mostre informações de um diretório, em vez de exibir o conteúdo do diretório, por exemplo. Então, eu trouxe aqui 2 imagens para representar. Por exemplo, quando a gente usa o ls tracinho L ali, como no primeiro exemplo, a gente vê que a primeira letra do resultado vai ser um D. Isso aí é um indicativo de que aquele exemplo é um diretório. Então, na imagem abaixo ali do Linux, dos comandos, a gente tem vários D, a gente tem uns tracinhos também. Os tracinhos significa que vai ser um arquivo padrão, um arquivo comum. Mas depois eu vou falar sobre eles. A gente tem aqui as tabelas, né, do que cada letra representa. Então, um diretório é D, um regular file lá, que é o arquivo que eu estava falando, é um tracinho. A gente tem o character device file, que é um C. Então, cada arquivo ali vai ter sua letra correspondente, certo? Bem, a gente tem alguns comandos. Por exemplo, o comando rm, que é para excluir arquivos. Ele funciona para a maioria dos arquivos, certo? Mas, por exemplo, para apagar um diretório, você tem que usar o rmdir, não só o rm comum, para ele apagar um diretório. E também, por exemplo, se começar com um traço, você tem que fazer algumas modificações para funcionar esse rm. Por exemplo, você pode alterar o nome, você pode excluir arquivos com nomes contendo caracteres de unidade de controle, enfim. Ou você pode também, uma outra opção, é apagar passando o caminho do arquivo, certo? Seguindo, agora eu vou dar as definições de cada um daqueles 7 tipos de arquivos que eu falei anteriormente. Vamos lá. Os arquivos regulares, eles consistem nos arquivos mais comuns do sistema. Então, é aqueles que a gente mais usa e tem contato. Por exemplo, arquivos de texto, arquivos de dados, programas executáveis. Então, todos esses são tipos regulares de arquivo. Quando a gente dá um ls, por exemplo, a gente percebe ali que tem vários arquivos regulares, porque todos eles têm o primeiro caractere sendo um tracinho. Então, a gente tem esses arquivos.
A gente tem os diretórios. Os diretórios nada mais, nada menos que são meio que as pastas que a gente faz, que eles são usados para guardar os arquivos em grupos. A gente pode usar o comando makedir para fazer o arquivo, o diretório. A gente pode excluir com rmdir, como eu já disse. E para a gente se movimentar entre os diretórios, a gente pode usar o comando cd, que é Change Directory. O Change Directory, você pode entrar num diretório filho, né? Tipo na segunda imagem ali, que ele troca para documentos. E caso você deseje retornar para um diretório pai, você pode usar cd ... Então, ele acaba voltando para o diretório pai. Seguindo agora, a gente tem um hard link. O hard link é um tipo de arquivo que ele lembra um ponteiro, ele lembra um link da internet, só que se você modificar um arquivo dentro desse hard link, ele vai mudar o arquivo original. Então tem que ter esse cuidado. Essas referências adicionais são sinônimas do arquivo adicional, ou seja, para o sistema de arquivos, todos os links para o arquivo são equivalentes. E eu trouxe uma imagem ali para vocês, mostrando que para criar um hard link, você usa aquele comando ln. Então, ln acaba criando esse hard link. O Character and Block Device Files. Esse tipo de arquivo é basicamente uma ponte entre o programa e os dispositivos periféricos. Então, é o que está falando ali na primeira linha, que ele permite que os programas acabem se comunicando com os hardwares e periféricos do sistema. O kernel acaba carregando, né, o software de drivers para cada um dos dispositivos do sistema. Esse software acaba lidando com detalhes complexos que a gente acaba, né, não vendo acontecendo, de gerenciar cada dispositivo. Então, por exemplo, quando você conecta um teclado, quando você vai digitar as teclas, ele tem que lidar com todo o gerenciamento de como que vai funcionar aquele sistema. Então, é isso. E também os drivers de dispositivo apresentam uma interface de comunicação padrão, que se assemelha a um arquivo comum. Quando o sistema de arquivo recebe uma solicitação, que se refere a um desses arquivos Character and Block Device Files, ele simplesmente encaminha a solicitação para o driver. Então, é importante saber que tem que diferenciar que os arquivos de dispositivo de drivers são apenas um ponto de encontro entre a comunicação do driver e eles não são o próprio driver, eles só são um ponto de localização de encontro. Seguindo aqui, a gente tem os Local Domain Sockets. Eles também são meio que uma ponte, mas diferente do anterior, eles são uma ponte entre os processos que permite a coesão entre esses processos. Então, não é mais entre o hardware e os dispositivos periféricos, né? Eles são entre os processos. Eles são restritos ao próprio computador e são referenciados através de objetos no sistema de arquivos, ao invés de portas de redes, né? Algumas das vezes eles são chamados de sockets de domínio Unix, e alguns exemplos de serviços que utilizam esses sockets são o syslog e o Sistema X Windows, mas tem alguns outros também. Seguindo, a gente tem o Named Pipes, né? Que ele, tal como os sockets de domínio local, os Named Pipes permitem a comunicação entre dois processos em execução no mesmo computador. Eles também são conhecidos como os FIFO files, que são, né, aquela sigla de First In, First Out. Para você criar um named pipe, você pode utilizar um mknode, né? O comando mknode acaba criando e você pode acabar excluindo ele
também com RM. Os named pipes e os sockets de domínio legal têm propósito semelhante, mas a existência de ambos é um requisito histórico. Provavelmente nenhum dos dois existiria se Unix e o Linux fosse projetado hoje em dia. Enfim, continuando, a gente tem, por último, os links simbólicos. Os links simbólicos são basicamente aqueles atalhos que a gente faz onde você pode referenciar um arquivo, né, pelo nome, e aí ele vai redirecionar a atenção pro caminho do link. E aí, aqui a gente está um exemplo, né, de a criação desse link simbólico a partir do comando ln, que a gente utilizou como exemplo aqui. Agora eu passo a palavra para o Walter Felipe, que vai apresentar o File Attributes. Boa tarde, professor. Eu sou o Walter, vou apresentar agora sobre File Attributes. Bom, no modelo tradicional de arquivos de Unix e Linux, cada arquivo possui um conjunto com 9 bits de permissão, e esses bits controlam quem pode ler, escrever e executar o conteúdo do arquivo. Juntamente, a gente tem mais outros 3 bits que afetam principalmente a operação desse executável. Além dos 12 bits, a gente tem mais 4 bits que indicam o tipo de arquivo e eles são definidos no momento da criação do arquivo, não podendo ser alterado posteriormente. Porém, nós temos como modificar esses 12 bits e vamos ver eles nos próximos slides. Tá, os bits de permissão. Então, os 9 bits de permissão determinam quais operações podem ser executadas em um arquivo. O Unix tradicional não permite que permissões sejam definidas por usuário. Em vez disso, a gente tem 3 conjuntos de permissão que definem o acesso para o proprietário do arquivo, o grupo de proprietário, não, o proprietário do arquivo e o grupo de proprietário dos arquivos e todos os demais, nessa ordem. Cada conjunto possui 3 bits, uma leitura, um bit de gravação e um bit de execução, também nessa ordem. Então, por que a gente fala de bits em base octal, né, que tem como base 8? É porque cada dígito de um número octal representa 3 bits, e cada grupo de permissão de bits consiste em 3 bits. Ou seja, os 3 bits superiores controlam o acesso do proprietário, os segundos 3 bits controlam o acesso para o grupo, e os últimos 3 controlam o acesso de todos os outros, o chamado mundo. Ainda no assunto de bits de permissão, a gente tem que ver que, embora um usuário possa se enquadrar em 2 das 3 categorias de permissão, apenas a permissão mais específica se aplica a esse usuário. Em um arquivo normal, o bit de leitura permite que o arquivo seja aberto e lido. O bit de gravação permite que o conteúdo do arquivo seja modificado ou trocado. No entanto, a capacidade de excluir ou renomear ou excluir e recriar o arquivo é controlada apenas pelas permissões em seu diretório pai, onde o mapeamento e o nome de espaço dado é realmente armazenado. O bit de execução, ele permite que o arquivo seja executado. E existem 2 tipos de arquivos executados: os binários, que a CPU executa diretamente, e os scripts, que devem ser interpretados por um shell ou algum outro programa. Aí, por convenção, os scripts começam com uma linha semelhante a jogo da velha, exclamação, barra USR, barra bin, barra Perl, que especificam um intérprete apropriado. Arquivos executáveis não binários que não especificam um intérprete são considerados scripts SH. Tá, agora vamos falar dos bits setoid e setgid. Os bits com valores octais de 4000 e 2000 são os bits setoid e setgid. Quando a gente ativa os arquivos executáveis desses bits, eles permitem que o programa acesse arquivos e processos que, caso contrário, estarão fora do limite do usuário que os executa. Ou seja, quando você ativa isso, você pode acessar arquivos e processos que antes não seriam possíveis.
Então, quando definido em um diretório, o bit setGit faz com que os arquivos recém-criados dentro do diretório assumam a propriedade do grupo do diretório, em vez do grupo padrão do usuário que criou o arquivo. Esta convenção torna mais fácil compartilhar um diretório de arquivos entre vários usuários, desde que pertençam a um grupo comum. O stick bit, o bit com valor octal de 1000, é chamado de stick bit. Ele foi muito importante como um modificador de arquivos executáveis nos primeiros sistemas do Unix. Atualmente, os sistemas modernos, eles ignoram silenciosamente o stick bit, ou seja, eles não usam mais tanto ele. Porém, quando ele é ativado, o file system não permite que você exclua ou renomeie um arquivo, a menos que você seja o proprietário do usuário, o proprietário do arquivo ou o superusuário. Essa convenção, ela ajuda a tornar os diretórios cada vez mais privados e seguros. O LS, como foi citado pelo Rafael, ele faz com que o file system mantenha aproximadamente 40 informações distintas para cada arquivo, mas a maioria delas é relevante apenas para o próprio sistema de arquivo. Como administrador do sistema, a sua principal preocupação está relacionada com contagem de links, como proprietário, grupo, modo, tamanho, última hora de acesso, última hora de modificação e tipo de arquivo. Todas essas informações podem ser inspecionadas usando o comando ls. Além disso, um atributo de tempo de modificação é mantido para cada arquivo. O nome convencional para esse tempo leva algumas pessoas a acreditarem que se referem à hora de criação do arquivo, porém isso não é correto. É, Ele registra apenas o momento em que os atributos do arquivo foram modificados pela última vez. O chmod. O comando chmod, ele altera as permissões de um arquivo. Apenas o proprietário do arquivo e o usuário podem alterar as permissões de um arquivo. O primeiro argumento para o chmod é uma especificação das permissões a serem atribuídas e o segundo e o subsequente... Não, peraí. O primeiro argumento para o chmod é uma especificação das permissões para serem atribuídas. E o segundo e os subsequentes argumentos são os nomes dos arquivos nos quais as permissões devem ser alteradas. No caso octal, o primeiro dígito refere-se ao proprietário, o segundo e o terceiro a todos os outros. Se você deseja ativar os bits setwit, setgit ou stick, é necessário usar 4 dígitos octais em vez de 3, sendo que os 3 primeiros dígitos representam os bits especiais. Por exemplo, o chmod 711 myprog concede as permissões ao usuário, todas as permissões ao usuário proprietário, e apenas permissões de execução a todos os outros usuários. Agora a gente tem os comandos shall e chgrp. Bom, o comando shall altera a propriedade de um arquivo, enquanto o comando chgrp altera a propriedade do grupo. A sintaxe do shall e do chgrp é semelhante à do chmod, exceto que o primeiro argumento é o novo proprietário ou grupo, respectivamente. Para alterar um grupo de arquivo, você deve ser o superusuário ou o proprietário do arquivo e fazer parte do grupo para o qual está fazendo a alteração. Assim como o chmod, o shall e o chgrp oferecem a opção recursiva "-r" para alterar as configurações de um diretório e de todos os arquivos dentro dele. Por exemplo, nesse exemplo, a gente redefiniu o proprietário e o grupo de arquivos de um backup para o usuário Matt. O mask é outro comando. O comando mask, ele pode ser utilizado para influenciar as permissões padrões atribuídas aos arquivos que você cria. Cada processo tem seu próprio atributo mask. O comando mask embutido no shell define o mask do próprio shell, que é então herdado pelos comandos que você executa. O mask é especificado com um valor octal de 3 dígitos que representa as permissões a serem retiradas. Quando um arquivo é criado, suas permissões são definidas de acordo com o que o programa de criação solicita, subtraindo-se que o mask proíbe. Por exemplo, o mask 27 permite todas as permissões
para o proprietário, mas proíbe a permissão de escrita para o grupo que não permite. Tipo assim, ele só permite para o usuário, para mais ninguém. O valor padrão do MESC geralmente é 0,22, o que nega a permissão de escrita para o grupo e para o mundo, mas permite a permissão de leitura. Agora, por último, a gente chega no Linux Bonus Flags. O Linux define um conjunto de flags suplementares que podem ser definidas em arquivos para solicitar tratamento especial. Por exemplo, a flag A torna um arquivo somente para adição e a flag I o torna imutável e não deletável. As flags têm valores binários, ou seja, estão presentes ou ausentes para um determinado arquivo. A implementação subjacente dos sistemas de arquivos deve oferecer suporte à funcionalidade correspondente. Portanto, nem todas as flags podem ser usadas em todos os tipos de sistema de arquivos. Além disso, algumas flags são experimentais, não implementadas ou somente de leitura. O Linux ele utiliza os comandos ISATR e CHATR para visualizar e alterar os atributos. Mas como era de se esperar de uma coleção tão diversificada de recursos, o valor dessas flags para os administradores varia. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem que usar, tipo, caso o arquivo esteja se comportando de maneira estranha, a gente usa o primeiro comando, ISATTR, para verificar se ele possui uma ou mais flags habilitadas. As flags imutáveis e somente edição foram concebidas principalmente como forma de tornar o sistema mais resistente a hackers, ou seja, uma maneira de proteção. A flag sem backup, no caso a D, pode ser de interesse para os administradores, porque ela é consultiva. E finalizando, eu gostaria de passar a palavra para o meu amigo, o Caio. Sobre o ACL, o Lista de Controle de Acesso, ele é um sistema 9 bits capaz de acomodar a grande maioria das necessidades administrativas. Ele regula o acesso de arquivos de forma poderosa, só que complicada, sendo que cada arquivo ou diretório pode ter uma ACL associada que lista as regras de permissão a serem aplicadas a eles. Essas regras são chamadas de entrada de controle de acesso, ACE, e através delas é filtrado o que o usuário ou grupo é permitido fazer. Normalmente, o número de entradas de uma ACL é limitada pelo sistema operacional. Geralmente são 32 entradas. O sistema ACL apresenta conjuntos de permissões ou permissões negativas setadas pelo administrador e apresenta recursos de herança, que serão explicados mais tarde, que especifica acesso que especificações de acesso se propagam para a entidade de sistema de arquivos. Algumas observações a serem notadas é que o ACL tem um nicho que está fora da corrente principal da administração do Unix e do Linux. Eles não são a próxima geração de controle de acesso e não se destinam a substituir o modelo tradicional. Eles existem apenas para facilitar a compatibilidade do Windows e para atender às necessidades do pequeno segmento de empresas que exigem esse nível de flexibilidade. A complexidade das ACLs cria vários problemas potenciais. Um exemplo disso é o sistema de backup não reconhecer o ACL, arquivos de serviço de rede ou até programas simples como editores de texto. Elas também tendem a se tornar cada vez mais insustentáveis à medida que o número de entradas aumenta, porque as novas entradas normalmente são utilizadas para compensar entradas anteriores. E para simplificar elas é arriscado e muito demorado. Existem dois tipos de ACL que se destacam para Unix e Linux. Eles são o POSIX e o NFS versão 4. O POSIX foi originado do trabalho de especificações da década de 90. Inicialmente, as suas implementações variavam bastante, não tendo um padrão. Hoje, o sistema é focado em enquadramento para ACL POSIX, além de comandos comuns, como o getf ACL e setf ACL.
Ele estende o sistema tradicional de permissões RWX do Unix para acomodar permissões para vários grupos e usuários. E quando os sistemas se destacaram, tornou-se comum compartilhar os sistemas arquivos do Linux e Unix para o Windows, trazendo complicações. Um exemplo é a variedade de distinções do Windows não encontradas nem no modelo Unix tradicional, nem em seu equivalente POSIX, além da complexidade de aumentar na sua semântica e herança. O NFS versão 4 busca ser uma entidade de primeira classe. Devido a uma divisão Unix-Windows, Unix e Windows, e as consistências entre implementações de ACL, o sistema na extremidade de uma conexão podem frequentemente apresentar tipos diferentes. Por exemplo, o próprio NFS v4, o POSIX, ACLs do Windows padrão, ou até nenhum ACL. Dada essa restrição, o NFS-v4 é uma união de todos os sistemas existentes até então. Todo ACL POSIX pode ser um v4, ao mesmo tempo pode acomodar todas as permissões do Windows, além da maioria de seus recursos semânticos. Sobre a implementação do ACLS. Na teoria, a responsabilidade pela manutenção e aplicação seria atribuído a vários componentes diferentes do sistema operacional, como servidores NFS e SMB. Só que na prática, o suporte ACL depende do sistema operacional e dos sistemas de arquivos. Um sistema onde o ACL são suportados não necessariamente é suportado em outros. Ou pode apresentar uma implementação um pouco diferente, gerenciada por comandos diferentes. Os servidores de serviço de arquivo mapeiam um ou mais esquemas de ACL nativo de seu host, de acordo com o protocolo de arquivamento. A versão 4 para NFS e a ACLS do Windows para SMB. Como a implementação de ACLs são específicas do sistema de arquivos e como o sistema suporta múltiplas implementações, alguns sistemas acabam suportando mais de um tipo. Como dito anteriormente, pode ocasionar diferenças no comando de manipulações. Sobre o suporte Linux ACL. O Linux padronizou o estilo POSIX. Isso porque o NFS v4 não é suportado no nível de sistema de arquivos, mesmo com o sistema Linux conseguindo montar e compartilhar um sistema pela rede. Uma vantagem dessa padronização é que quase todos os sistemas de arquivos Linux agora incluem suporte POSIX ACL. Os comandos padrões getf-acl e setf-acl podem ser usados em qualquer lugar, independente do sistema de arquivos subjacentes. Só que é necessário garantir que a posição de montagem correta tenha sido usada para montar os sistemas de arquivos. O Linux possui um conjunto de comandos para acessar o NFS v4. Porém, esses comandos não podem ser usados em arquivos armazenados localmente e raramente são incluídos, então devem ser instalados separadamente. Sobre o suporte ao FreeBSD. O FreeBSD suporta tanto o POSIX quanto o NFS v4, sendo que o estilo dele foi incluído em 2017. No nível de sistema de arquivos, tanto o UFS quanto o ZFS oferecem suportes ao NFS v4. E o UFS também suporta o POSIX. O que pode confundir é o ZFS é somente o NFS v4 e o BSD é somente o POSIX. POSIX no Linux. Para o UFS é utilizada uma opção de montagem ACLS ou NFZ v4,
ACLS, para especificar qual mundo você deseja morar. Essas opções são mutuamente exclusivas. Sobre o ACL POSIX, as ACL POSIX são uma extensão direta do modo de permissões Unix, padrão de 9 bits, RWX. Esse sistema é responsável por lidar com permissões relacionadas à leitura, gravação e execução. R de read, W de write, X de execute. Os users e groups normalmente são identificados pelo nome. Isso pode ser visto na segunda linha da tabela e na quarta linha, onde tem o group name e username após o primeiro ponto e depois a permissão. Ou pode ser pelo user ID ou group ID. Quando não é botado, ele é definido como padrão. E como foi dito anteriormente, a quantidade de entradas, elas variam sendo normalmente 32. As interações entre os modos tradicionais de ACL vão ser mostradas através de alguns exemplos. Aqui a gente vai ver um exemplo de uma atualização feita com chmod. Inicialmente, ao utilizar o comando ls-l, o getf acl e o getf acl, a gente pode ver que o user tem RW de permissão. O group tem RW e o other tem R. Agora, após o chmod, o group passa a ser R e o other perdeu a permissão dele. Ele não tem mais nada. Essa consistência imposta permite que o software mais antigo, mesmo sem conhecimento das ACLs, funcione razoavelmente bem no mundo dela. A entrada group ACL no exemplo acima parece estar rastreando o conjunto intermediário de modo tradicional, só que nem sempre esse é o caso. A intenção é tornar o arquivo impossível de ser gravado por qualquer pessoa. Agora, nesse exemplo abaixo, na perspectiva dos programas antigos, o arquivo parece não ser modificável. Só que, na verdade, ele pode ser gravado por qualquer pessoa da equipe do grupo, o que não é algo bom. Aí, com isso, para diminuir as chances de ambiguidade, existem algumas regras que são aplicadas. Essas regras são: a entrada user e order da ACL são, por definição, idênticas ao bit de permissão. Owner e other do modo tradicional. Alterar o modo das entradas, alterar o modo altera as entradas ACL. Isso vice-versa. Em todos os casos, as permissões efetivas de acesso concedido ao proprietário do arquivo e aos usuários, que não mencionados de outra forma, são especificadas nas entradas user e other da ACL. Caso um arquivo não tiver uma ACL definida explicitamente ou tiver uma ACL que consiste em apenas de entrada user, um user group e other, essas entradas serão idênticas aos 3 conjuntos de bits de permissões tradicionais. Tal ACL é denominado mínimo, não sendo necessariamente preciso. Ele é utilizado no exemplo. Em ACLs mais complexas, os bits de permissões de grupo tradicionais correspondem a uma entrada ACL especial, chamada de máscara, em vez da entrada group. A máscara, ela limita o acesso que a ACL pode dar ao user e group que estiverem nomeados, e ao grupo padrão. Ela mostra conceitos semelhantes ao UMESC, só que a diferença é que ela sempre está em vigor e ela especifica permissões permitidas e não negadas. As entradas ACL para user e group nomeadas e os grupos padrão podem incluir bits de permissão que não estão presentes na máscara, mas o sistema simplesmente vai ignorar.
Como resultado, os bits de modo tradicional nunca podem subestimar o acesso permitido pelo ACL como um todo. Além disso, limpar um pouco da parte do grupo de modo tradicional limpa o bit correspondente na máscara ACL e, portanto, proíbe essa permissão para todos, exceto o proprietário do arquivo e aqueles que se enquadram na categoria Others. Agora a gente vai ver um exemplo, de uma entrada para usuário e grupo específico 7F ACL fornecendo automaticamente uma máscara. A opção "-m" no 7F ACL, utilizada na terceira linha, significa Modify. No exemplo mostrado, alterando a máscara, sendo que o user muda para R, e adicionando um user de nome Trent e um group de nome admin, ambos com RW. Também adicionado uma mask com RW. A mask tem RW porque é limitada ela é o limite da modificação feita pelo nome do admin e do group, tendo no mínimo a mesma permissão que eles. Caso queira, a máscara pode ser feita manualmente, incluindo ela na lista de entradas ACLs fornecidas ao 7F ACL, ou usar a opção "-n". O "-n" serve para evitar que o 7F ACL gere novamente. Além disso, após o comando 7F ACL, ls-l tem um sinal de mais aqui no final do modo do arquivo. Ele indica que agora uma ACL real está associada a ele. O primeiro não apresento mais porque é uma ACL mínima. Quando o comando chmod tradicional é utilizado para manipular um arquivo ACL, tem que estar ciente de que sua configuração para permissão de group afeta também sua mask. A saída ls, nesse caso, é enganosa. A gente pode ver no exemplo ao lado que, aparentemente, as permissões do grupo são generosas, tendo permissão para tudo, na teoria. Porém, na verdade, ninguém tem permissão para executar arquivos por estar no group. Ninguém tem permissão para executar o arquivo só por estar em group. Para conceder essa permissão é necessário editar a própria CL. Para remover totalmente uma ACL e voltar ao padrão, é necessário usar o 7F ACL-BN. Ao acessar um arquivo seu, user ID efetivo é comparado ao user ID que possui no arquivo. Caso eles sejam iguais, o acesso é determinado pelas permissões user. Se for diferente, as permissões são determinadas pela combinação de entradas com uma mask. Agora, se não estar disponível uma entrada específica, o sistema arquivo procura uma entrada válida relacionada ao group, que autoriza o acesso solicitado. Se não encontrar, a entrada other será a que prevalece. Finalmente, voltando à herança, só que no POSIX, além dos tipos de entradas de ACL listadas na tabela do slide 43, essa tabelinha, as ACLs para diretórios podem ser incluídas em entradas padrões que são propagadas para as ACLs de arquivos recém-criados e subdiretórios criados dentro deles. Os subdiretórios recebem essas entradas na forma de ACLs ativas e na forma de cópias de entrada padrão.
Portanto, as entradas padrões originais podem mais tarde se propagar através de diversas camadas de hierarquia. Após essas entradas padrões serem copiadas para novos subdiretórios, não haverá conexão contínua entre o pai e o filho. Se a entrada padrão do pai for alterada, não necessariamente vai refletir, não necessariamente não, ela não irá refletir na ACL do subdiretório existente. A entrada da ACL padrão podem ser definidas como 7F ACL-DM, ou entradas padrões em uma lista de entradas de controle de acesso regular, prefixando-as como default. Se o diretório não tem uma entrada padrão, é necessário incluir um conjunto de padrões user, group e mask. O 7F ACL pode preencher qualquer outra entrada não específica, copiando as ACLs de permissões atuais, gerando automaticamente uma máscara de resumo como de costume. Agora eu vou passar a voz para Maria. Agora falando sobre outro tipo de ACL, que é o NFSv4, que é um tipo mais recente, ele é bem mais poderoso que o POSIX ACL e ele vai ser mais utilizado para sistemas como o Samba para fazer comunicação com Windows. Porque quando você olha de uma forma estrutural, as ACLs do NFSv4 elas são bem parecidas com as ACLs do Windows. A principal diferença entre elas vai ser na especificação da entidade que uma entrada de controle de acesso vai pertencer. Nos dois sistemas, a ACL armazena essa entidade como uma cadeia de caracteres. Para as ACLs no Windows, a cadeia string, ela normalmente vai ter um identificador de segurança do Windows, que é o SID. Enquanto que para o NSFv4, a string geralmente ela é do tipo username ou group name, mas ela também pode ser um dos tokens especiais owner, group ou então everyone. As ACLs do NFSv4 elas não são suportadas no Linux, mas nesse caso a gente tem a exceção da rede, que ele vai ser usado na rede, como por exemplo quando você faz o sistema do Samba, onde você tem que fazer um mapeamento entre o sistema de identidades do Windows ou do NFSv4, ACL, relacionando o sistema de permissão do Unix. E esse modelo de permissão ele é mais granular que o modelo tradicional de leitura, escrita de execução, ou então o read, write, execute. No caso do NFSv4, os principais refinamentos eles são o seguinte: ele distingue a permissão para criar arquivos dentro de um diretório de permissão para criar subdiretórios. Ele tem um bit de permissão separado para anexar. Ele tem permissões de leitura e gravação separadas para dados, atributos de arquivos, atributos estendidos e ACLs. Mas esses atributos estendidos, eles são blocos de dados de atributos extras que podem ser criados. Na maior parte das vezes, os atributos estendidos vão ser os próprios ACL, mas o NFSv4 ele trabalha os ACL de uma forma diferente, com bits específicos. Ele também controla a capacidade de um usuário de alterar a propriedade de um arquivo através do sistema ACL padrão. No Unix tradicional, a capacidade de alterar a propriedade dos arquivos geralmente é reservada para o root. Aí aqui a gente tem uma tabela mostrando as várias permissões, né, que a gente pode atribuir no sistema NFSv4, e ela também mostra os códigos usados para representar os nomes mais detalhadamente.
Bom, agora falando sobre as entidades, a gente vai ter o username, e group name, para definir as permissões ACL. Ele define várias entidades especiais que podem ser atribuídas a permissões em uma ACL. O owner, group e everyone são os mais importantes, que eles correspondem à categoria tradicional que tem no modelo de permissão de 9 bits. O NSV4 tem várias diferenças em relação ao POSIX. Se por um lado ele não tem a entidade padrão, que é a default, que é usada no POSIX, mas por outro, ele tem qualquer entrada de controle de acesso, ACI, ou ACE, que é individual e pode ser marcada como herdável. Pela forma como ele trabalha, não é usado máscara, e aí você precisa que o modo seja consistente com as configurações especificadas, né, para owner, group e everyone. E os sistemas de arquivos que vai implementar as ACLs. Então, assim, basicamente, o modo ele é obrigado a ser consistente com as configurações especificadas pelas entidades mencionadas anteriormente. Bom, falando sobre as determinações de acesso, é importante entender que o NFSv4 ele é diferente do POSIX no sentido que um ACE ele é só um conjunto parcial de permissão. Então, cada ACE é um ACE de permissão, o allow, ou um ACE de negação, deny. Ele age mais como uma máscara do que uma especificação autorizada de todas as permissões possíveis, né, onde vários ACEs podem aplicar-se a qualquer situação. Quando uma operação específica é permitida, o file system lê a ACL por ordem, processando os ACS até que toda permissão solicitada ela vai ser concedida ou alguma permissão vai ser negada. Só são considerados as ACS que têm cadeia de entidade compatível com a identidade de quem está utilizando agora. Esse processo de avaliação interativa, ele significa que o owner, o group e o everyone não são análogos exatos do bit de modo tradicional, porque uma série ela pode conter várias cópias desses elementos e a sua precedência é determinada pela sua ordem de aparecimento na série e não por convenção. Então, o everyone ele vai realmente se aplicar a todos e não só para usuários que não são endereçados mais especificamente. É possível que o sistema de arquivos chegue ao final de uma série sem ter obtido uma resposta definitiva para uma consulta de permissão. O padrão NFSv4 considera o resultado indefinido, mas a implementação do mundo real, ela nega o acesso, assim, tanto porque é uma convenção usada por Windows, quanto também porque é a única opção que, nesse caso, faz sentido. Bom, os ACS, eles vão ser atrelados, né, a uma entidade específica. Então, ele vai comparar com o usuário atual para analisar somente os ACS daquela entidade. No final das contas, o file system pode não encontrar a permissão específica. Isso é bem comum de acontecer, já que ele não trabalha com uma lista. Então, pelo fato de ele não trabalhar com uma lista, a permissão é negada. Agora, sobre a herança do NFSv4, ela trabalha marcando se aquele registro é herdável ou não, para um diretório ou arquivo, se ela vai propagar ou não, enfim, ela vai ter heranças mais poderosas, né? Mas, por outro lado, ela também fica bem mais confusa. E é importante não confundir a propagação de entrada de controle de acesso com a verdadeira herança. A definição de um sinalizador relacionado com a herança no ACE significa simplesmente que o ACE ele vai ser copiado para novas entidades e não cria qualquer relação entre o pai e seus filhos.
E aí aqui a gente pode ver grupos de atributos distintos para falar de coisas distintas. Bom, para visualizar o acesso, a gente também usa o setFACL e o getFACL, que o FreeBDS fez para estender, para que esses comandos eles possam ser usados, né, tanto no POSIX quanto no NFSv4. Aqui a gente tem um exemplo mostrando as permissões de um diretório que foi criado recentemente. Então, basicamente, a gente vai ter o diretório, e aí quando você roda ls-ld, a gente vê aquela questão padrão que ele tem. Mas agora, quando a gente olha para o getFACL, a gente pode ver que a lista de permissões é muito maior, porque ela vai ter que tratar com toda essa quantidade de atributos distintos. Por fim, para a gente fazer alterações e setar esses acessos, aí vem a necessidade de cada arquivo ter um ACL trivial, por causa da necessidade de você ter que manter uma consistência com o modo de arquivo e os ACLs. Como a ordem dos ACLs no NFSv4 tem importância, então a gente precisa, né, saber qual que é o ponto em particular um novo registro está sendo feito, ou então esse novo registro está sendo alterado. E para fazer isso, é usado o comando setfacl. Aí tem setfacl-a, e esse position entries file é onde você vai passar as entradas que você quer fazer alteração. E a gente tem as mudanças complexas também, que essas mudanças complexas elas podem ser feitas quando você está escrevendo a série, por exemplo, um arquivo de texto, editar e recarregar o ACL inteiro por meio desse arquivo. De uma forma geral, é isso que a gente tem para falar sobre os sistemas de arquivo.